É um prazer estar com vocês. Eu vou fazer aqui um vídeo. O pessoal saiu, eu vou aproveitar o silêncio aqui. E, como sempre, vou falar do que penso, né? É porque cada um fala do que pensa, não adianta. O estudado fala do estudo, né? Do que estudou. Então, é diferente de quem não estuda. Eu não estudei, nem o primário eu tenho, né? Então acontece o seguinte, o pessoal, né, faz crítica do crente, aí eu fiz até um vídeo mostrando lá que tanto o que faz a crítica contra o crente, aí o crente não viu, não vê. Então são coisas, a história, eu trato como história, não que seja mentira, pessoas falam, mas a história é mentira, não. Ela pode ser mentira para outros, mas para cada pessoa você não vê que tem pessoas que têm visões e tal, diz que saiu do corpo e tudo mais, não é isso, não é isso. Você não vai, você não vai poder dizer que é mentira, porque é o mundo dele, é o mundo de cada um. Então as histórias, a Bíblia, ela é escrita dessa forma. Por exemplo, a criação do mundo. Né? Eu vou falar aqui que vai vir na cabeça. Entendeu? Então, não posso estar errado porque eu vou falar o que penso. Pode ser loucura, seja lá o que for, não tem problema nenhum. A vida fala, a matéria fala, através da vida. Então aí a pessoa que observe, né, e colha o que é justo. Porque assim é em todo escrito. Porque a palavra de Deus foi dada aos poderes. Tudo que é poder é Deus. E agora? Aí o que acontece no Antigo? Se um homem é rei, é dominador de um povo, manda fazer isso, manda fazer aquilo, manda matar, manda destruir, é Deus que está mandando, porque o poder é chamado Deus. E agora? Por isso que eu falei uma vez para vocês, Deus é um só. Francisco, que é meu nome, é um só. Não existe dois Francisco. Também não existe dois Deus, porque é nome. Agora, não usam o meu nome. Tem o Papa Francisco, tem mais não sei quantos Francisco. Quer dizer, pessoa chamada Francisco. Assim também como muitos poderes chamados Deus. E, no entanto, o poder maior, para mim, né, é o grande poder no universo. Aí começa a discussão. Né? O cara, mas onde é que está Deus? Aí o crente não tem estudo, é igual a mim, não tem estudo. E ele atribui tudo de bom, não importa. Todo poder ele atribui o grande poder. Entendeu como é que é? Aí vem a crítica, aí fala assim, mas como é teu Deus? Como é teu Deus? Eu não, se perguntar para mim isso, eu vou dizer, cara, eu não sou proprietário de Deus, não. Se quando você pergunta qual é o teu Deus, é a mesma coisa dizer qual é o teu carro. Então eu não comprei Deus nenhum, entendeu? Então, qual Deus que você acredita? O que você chama de Deus? É isso que você tem que perguntar. Entendeu? Então o crente, ele já dá a dica qual Deus que ele está querendo, qual. Ele atribui todo o poder, mesmo sem conhecer. E aí os caras que não conhecem também, aí vai querer duvidar, né, e tal, e sei o que, não adianta nada disso. Entendeu? E outra coisa, os escritores escreveu segundo a visão mental dele, segundo a visão real também. Todos sabem, tem que saber disso, não é isso? Aí o que acontece? Aí os caras escrevem, tem tudo já pronto, já crítica, tudo tá no meio. Por exemplo, a criação, tem a criação lá, não é isso? Mas o problema da criação qual é? Céu e terra são palavras criadas e dada como nome, vocês sabem disso. Não é o céu daqui de fora. Pode até você colocar como que fosse, porque o Deus que você crê é realmente o que fez tudo. Né? É o que faz tudo, o que fez e o que domina tudo. Mas ninguém conhece. Né? Como é que foi tudo feito, embora não é tão difícil de saber. Tão simples.
Entendeu? Mas não é aceitável. Por isso eu não vou nem tocar no assunto. Aí eles perdem, mas tudo bem. Então o que acontece aí? Aí uma criação ali, o céu, como eu sempre falo, ué, é a palavra criada. E onde é que está a expansão? Não é essa daqui de fora. É porque é aqui dentro, porque tem água, é no meio das águas. Eu já falei isso uma vez. É como você colocar uma bola, segurar ela lá no meio da água. Ok. Entendeu? Aí tá aí, o mundo aí. O mundo. A expansão ali no meio das águas. Ó. E vai ser chamado céu. O céu é criado e é dado como nome. Entendeu? A terra também é palavra que era sem forma, vazia. Não é que é devastada, é sem sentido. Então, depois que sai o solo de dentro das águas, qual é o nome que a terra, que o solo vai receber? Não é aquela terra sem forma vazia? Então, é simples. Aí a pessoa pensando que ali é o céu daqui de fora, eu sempre tentei ajudar mostrando que não é, porque eu não tenho estudo, mas vi que não é assim, do jeito que as pessoas pensam. Para ajudar justamente o pessoal da fé, mas o pessoal da fé aí vai dizer, não, você está contra Deus, o Criador? Não, eu não estou contra. Tanto é que o Deus que vocês creem é o que? Todos os poderes é chamado Deus, é isso que vocês têm que entender. É o poder do homem. Mata, destrói, rouba, tal, invadia país. Então, quem é o Deus? Esse poder é chamado Deus. Então, quem era o Deus aí? É o que fez tudo? Não. Aí o cara pergunta, mas por que então que o Deus, então, real, bondoso, né, o grande, deixa acontecer isso? Que é vida, cara. Ele dá vida material. Ué, dá vida e você é o que você é. Isso é problema seu, entendeu? Aí vamos ver se você reconhece que está vivo, você reconhece que você existe. Vamos ver que se você, buscando aí, reconheça que existe um poder por sobre tudo, o qual o crente chama de Deus. Na Bíblia, ele vai chamar os poderes de Deus também, e daí? Não é? Por acaso está errado? De forma alguma. Então o que acontece aí? Então o céu ali dentro d'água, a expansão chamada céu dentro das águas, vai vir a crítica a respeito disso. Mas para fazer essa crítica tem que criar história. É por isso que as histórias são criadas. Elas são criadas em cima de história. Tem parte real, que é justamente jogando letra para algum poder da época. Isso você tem que entender. Ou o procedimento do povo. Ok? Então os caras são testadores. Mas não dessa forma. Ah, me prove isso, me prove aquilo, então faça isso. Não, não é isso. Eles não fazem assim. Eles contam a história para você olhar a história, os acontecimentos. Ver se você aprende com os acontecimentos. Ou entenda os acontecimentos, não julgue. Senão você vai ser julgado. Esse é que é o problema. Se julgar, é julgado, não adianta. Porque se fala o tempo todo do material, daquilo que se vê, daquilo que se toca, das obras humanas. Mas e a vida? Onde fica? Não vê que o humano só pode fazer alguma coisa estando vivo? Quando perde a vida, ele pode caminhar até para a sepultura? Não, vai ser carregado. Então, olhe para a vida. Se você é consciência material e se acha material, e sabe que vai morrer um dia, então se você é isso realmente, então olhe para a vida. Entendeu? Faça o que a vida faz. Qual é a obra da vida? O cara mata, a vida não sai dele, então a vida não condena. Então a vida não julga, não condena. Olha a lei da vida qual é. Agora, qual é a lei para o material? Cara, não mate, não roube, não destrua, para ficar de acordo com a vida. Aí o que acontece então? Estava falando do céu então que está no meio das águas. Aí a crítica, a parte crítica, vamos ver a parte crítica. O cara tem que criar a história. Aí o cara vai criar a história assim, então o sol não dará mais sua luz, né? Não refletirá mais e a lua não dará né? A sua luz. A luz do sol, no caso, não se apagaria, claro que a lua não vai refletir. Ou então o problema é o seguinte, isso não é que vai acontecer nem na época, nem no dia de hoje. Você está entendendo? Então isso aí é uma crítica, é como quem diz assim, o cara acaba de ler a criação, ele lê isso e fala assim, o pessoal vão acreditar que isso aqui, dessa criação aqui, é aqui fora.
Aqui, os dois grandes luzeiros foi criado no quarto dia. Eles vão pensar que é o sol. Todo mundo vai se enganar com isso aqui. É o cara pensando, penso eu que o cara estava pensando assim. E outra coisa aqui, os dois grandes luzeiros é feito em outro lugar, separado. E é colocado na expansão do céu. Então, se o céu está no meio das águas, quando passar com esse sol lá vai se apagar. Mas eles não vão ver e vão dizer que é aqui fora e tal, e vai dizer que é o sol mesmo e tal. Não é. Então aí é que vem a crítica. Então o sol não dará mais sua luz e tudo mais. Então está aí mostrando o quê? Ele está mostrando para quem ir lá conferir e ver que não é sol, porque senão um céu no meio das águas, uma expansão no meio das águas, se passar com o sol para colocar lá, uma vez que o escritor já deu até a dica, foi feito em outro lugar e colocado lá. As estrelas, então também não é as estrelas. É por isso que vem aquelas outras, então, e serei maior do que as estrelas de Deus, mas não sei o que, ou sei lá, não estou lembrado do texto. Então você vê que já é crítica. Já é crítica, mas tem que criar uma história. E dentro da história aí, você tem que olhar o que tem de bom aí nesse meio, porque se o cara está passando isso, ele tem um conhecimento. Não é isso? Está mostrando algo. Então, eu fiz, né, eu sempre falo assim, não era para falar, mas eu falo, eu critico um crente. Então, eu fui ver se realmente os dois lados não estão iguais. Não, estão na mesma posição. Por quê? Porque não vendo, não adianta. Aí vão dizer, mas cobra não fala, esses caras que creem em cobra que fala, não creem, também não creem em cobra que fala. Esse é o problema. Ele tem aquilo ali como uma visão de algo fora daquilo ali. É isso que você tem que entender. O crente, eu tenho certeza que o crente não é tão criança assim. Mas se você for conversar com ele, vocês vão induzi-lo. Aí não deixa nem falar, já vem com o outro, então por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo? Quer dizer, tirando, destruindo a fé né, das crianças. Ainda diz que é criança, mas não respeita as crianças. Não é igual matar as criancinhas. Isso é que é o problema. Eu tenho que olhar de que forma se mata. Porque rejeitar alguém também é uma forma de matar. Antigamente, esse dizer. Tanto é que tem um caso que Jesus então estava conversando com o pessoal lá. Aí nessa história tem a mente viva falando no meio. Aí pode-se dizer assim, um Jesus homem e um Jesus a vida. Os dois falavam. Eu sempre digo isso, mas é tipo loucura para quem não vai entender que o homem mortal tem uma vida em si. Quando sai ele morre, fica só mortal, não é isso? Então um fica e o outro sobe. Para entender também outras coisas, um modo de falar. Jesus diz o quê? Estava ensinando ali, eu estava falando um negócio de morte, né? Tipo de matar, vamos botar assim, no escrito. Então ele está conversando e os caras estão rejeitando o que ele fala. Então Jesus está notando que não está sendo bem visto, não está sendo aceito. Está sendo rejeitado. Então, rejeitar, se pode dizer então, por que procura me matar? Porque rejeitar nunca mais quero papo contigo, é igual matar. Então Jesus vai dizer para eles, por que procuras me matar? Agora que vai ir o cara, os caras, quem procura te matar aqui, rapaz? Quer dizer, esse assunto é escrito para puxar outro assunto, de mostrar algo novamente. Aqui está mostrando o matar, o rejeitar é como matar. Então, aí, mas vai aborrecer o judeu. O judeu, sei lá se é judeu. Então vai dizer, quem procura te matar? Agora olha o problema. Não temos razão de dizer que sois samaritano e tem demônio? Agora vai explicar o que é demônio. Nessas historinhas está tudo se explicando do modo que eles viam. Então qual é o modo que eles viam? Demônio, segundo uma acusação, Jesus diz que porque procura me matar, mas no sentido porque procura me rejeitar, mas ele botou matar porque é a mesma coisa, se rejeita, é igual lança fora do ventre, lança fora, rejeitou a vida, rejeitou o filho que sai de você, vamos botar assim. E a vida não condena você por isso. Só basta tomar juízo,
para viver bem com a vida até o último dia, se você é material. Só isso. Então repare bem. Aí ele diz o quê? Não temos razão de dizer que tu tens demônio, ó. Então, demônio para o judeu naquele momento ali seria, eles se sentiram acusados, então é um acusador. Ó. Mas para Jesus o que que é? Aí diz, então, e tem demônio? Então Jesus vai dizer assim, pelo contrário. Então o contrário do demônio. Agora vamos ver qual é a visão de Jesus para o que se refere demônio. Ó. Pelo contrário, eu honro pai e mãe. Entendeu? Olha o modo. E vós me desonreis. Então você vai vendo que para um significava acusador, demônio. Ó. E para Jesus significa o quê? O que desonra o outro. Né? Então, você vai vendo como é que as coisas, esses argumentos, tudo serve. Porque vocês têm que entender o seguinte. Eu até falei no vídeo lá, eu falei, né? Vocês viram lá que o motivo ali daquele sepulcro ali, a morte de Jesus, o homem, né? Porque o Filho de Deus é imortal. Você tem o Deus como eterno, é imortal. O Filho tem que ser imortal, não é isso? Então, o Jesus imortal, ele não morre. Mas o mortal morre. Mas o escritor garante que o Jesus, Filho de Deus, imortal, morre. Aí você vai ter que entender como é isso, não é isso? Então, num papo assim simples, o que eu vejo a respeito? Vamos supor, tá o homem, ali tem um homem chamado Jesus, não é isso? Ok. A vida que está nele também é Jesus, não é isso? Então, Filho do Deus vivo, no caso, não vivente, é filho da vida, o grande poder. Então, é o Jesus e a vida que está nesse homem. Então, eu costumo dizer que as duas mentalidades falam. A consciência viva, que raciocina e tudo, é da vida, não adianta. A do mortal, segundo isso, se é que está seguindo história, então o homem está morto, só morre uma vez e ele está morto lá desde Adão, que fechou os olhos. Adão abre os olhos. Então o homem ainda existe porque o Filho de Deus, o Filho da vida, assumiu o homem e não julga. Dá para entender? É história, é como ele chama aí, exegese, mas não estou fazendo isso. Estou juntando trecho da história, buscando algo legal, né? Para você que tem fé, igual eu tenho fé também. Eu creio no Pai verdadeiro e tenho uma visão diferente. Então o que acontece? Então ali também tem outra parte ali, já falamos, né, o que representa demônio para o judeu naquele momento, o judeu ou quem seja lá quem for, né? Que no caso o acusador seria demônio para eles e para Jesus seria aqueles que rejeitam, desonram, não ouve o que os outros dizem, sei lá, que Jesus estava ensinando, não é isso? Não procura nem entender e já sai logo, né, botando para quebrar, e é isso, Jesus então se sente jogado fora. É como está matando. Então ele diz, porque procura me matar? E o cara se aborrece, e agora vamos ver o que é demônio para quem vai falar. Não temos razão de dizer que sois samaritano e tens demônio? Porque o ato que aconteceu de Jesus ali é dizer que, né, que porque me rejeita ou matar. Então, os caras, quem é que está querendo te matar? Pô? Então, aí é demônio para eles. Agora, para Jesus, o que é demônio? E Jesus vai dizer, pelo contrário, ao contrário de demônio. Eu honro pai e mãe. Então, tá aí, honro pai e mãe. E outra coisa, honrar pai e mãe, quem está falando é a consciência material, mas é a vida que está dando. Sempre é a vida que dá. Então a conversa ali é material, para material. Então esses modos de falar, diabo, essas coisas aí, o demônio, isso aí é criado. Eu ainda falei uma vez que os estudados ainda vai dar melhor do que eu dou. Mas só que tem que ter, não pode fazer igual muitos fazem. Essa é a minha opinião, né? Eu respeito a fé de todas as pessoas. Eu mostro, às vezes sou duro, mas para eles entender, mas não condenando, porque são filhos da vida. Quem tem fé, ele não olha para essas coisas.
E outra, vai atribuir sempre o bem para o pai. Não adianta, mesmo que não veja, mesmo que não saiba como. Mas é a vida não julga ninguém. O material vive tudo certo, não tem esse julgamento. Quando começa julgamento e tudo mais, essas coisas, assim direto, material é para o material. Agora, se a vida falar, aí é julgamento total. Por quê? Mas não que está julgando. Ela não tenta, ela não fica induzindo, entendeu como é que é as coisas? Então, mas já o lado material, ele quando olha para a justiça, aí ele se torna, igual a história vai ensinando, ele se torna algo que fica à base da justiça, mas testando os outros. Testando, querendo prova. E aí vem uma outra parte no Novo Testamento que aponta, então, Jesus ser tentado. Ó, ele vai ser tentado por uma consciência. E você não sabe se é a própria material que está nele, entendeu? Duvidando da vida em si, vamos botar assim, ou se alguém estava lá para conversar com ele. Mas vamos botar que seja alguém que estava presente, ou a consciência material nele mesmo, que a consciência da vida é justa. Entendeu? Não julga, mas chama atenção, ensina. Então o tentador diz assim, tu é filho de Deus, agora qual Deus? Esse é que é o problema. Porque Deus é o nome dos poderes. Então, tudo que é poder, tanto o rei como seja lá o que for, é política e tudo mais. E tanto por fazendo o erro e fazendo o que é justo, é poder, então é Deus. Então o homem que diz que é material e tudo mais, não, para ele o invisível ou coisa assim, ou esse poder que né, faz acontecer, ele diz que não, porque o que acontece, o que está feito, tem que ter sabedoria. Não é uma coisa simplesmente, não é que é transformações. Tudo é transformado, tudo é reaproveitável. Reaproveitável é. Agora, tem que ter sabedoria para reaproveitar. Tem que esperar, tem que estar tudo junto, o tempo, ó, dentro do espaço, são unidos. Esse é o primeiro tempo, unido, e a primeira força e o primeiro espaço. Agora, tudo dentro é novo tempo, novo espaço, dentro de um grande espaço e de um grande tempo e dentro de um grande poder. É isso que vocês têm que entender. É como você entrar numa célula, entendeu? Então você entra de infinito adentro. É a mesma coisa. Então é como se todo o grande, tudo que é enorme, se tornou um chip menor, pequenininho, ao centro de tudo, centro do universo, onde auto se divide, cada meio em divisão, aí tem um centro. É tempo dentro do tempo. E tempos. Se você surge agora, você é um novo tempo, entendeu? E está dentro de algo, sempre vestido, está sempre dentro de algo. Bem, eu não entendo essas coisas, eu falo do que penso, eu falei para vocês que eu falo do que penso, acha que vai morrer, né, que um dia ele vai morrer, acabou o papo e tal, não existe o invisível, a vida, uma sabedoria invisível para ele não existe. É por isso que eu digo, às vezes o cara está vivo, mas para ele isso não é sabedoria. Ele existe, mas isso para ele não é sabedoria. Sabedoria para ele é aquilo que acontece, se modifica e ele não sabe como. Aí se alguém dizer é Deus, ele fala não, Deus não existe. O cara podia falar nome técnico, né, aprendido pela ciência. Não, mas o cristão, ou seja lá da fé, qualquer um, vai dizer Deus, porque é o nome dado aos poderes. Depois foi dado o nome Deus aos poderes, aí o homem mata, Deus mata, porque o cara é poderoso, ele entendeu? Aí o outro pega e para testar a fé diz, teu Deus é isso aqui, e outra coisa também, teu Deus, ele não comprou Deus nenhum, é teu carro, não, tá errado. Eu não tem nada contra o pessoal aí. A rapaziada até acho legal, eles são divertidos,
né? Tem vários ateus aí, não tem problema nenhum. Também é como se eu fosse considerado ateu porque não tenho religião, mas eu não sou ateu, né? Eu creio no Pai verdadeiro e justo. E você vai dizer, e cadê ele? Me apresente. Aí eu digo, apresente o seu. Você não disse que seu pai e sua mãe é que fez você? Por que pede a Deus para dar perna nova para alguém ou tal? Então, voltando ao assunto, que eu, novamente, eu saí. Então, o cara vai morrer um dia e tudo bem. Aí você vai entender como é que um filho de um Deus eterno morre. Ora, se o material morre, ele não reconhece, né, o filho de algo invisível nele, isso aqui é o problema. Então é como o vento, ele não vê, mas o vento ele respira todo dia. Tudo bem, assim ainda é mais fácil que ele pelo menos está sentindo. É, mas a vida é diferente. O que faz ele viver realmente, esse poder, é diferente. Então aí ele, um dia, vamos supor que então um dia ele morre. Ah, mas se ele morre, aí, vamos supor que o nome é Jesus. Aí morreu Jesus, puxa vida, o Filho de Deus morreu. Mas o Filho de Deus qual? O Deus humano. Agora o Filho do Deus que dá vida. Imortal e vai morrer também como? Esse é que é o problema. O escrito diz que o Filho de Deus morre. Mas aí temos dois. Temos Deus homem e o Deus a vida no homem, que é escravo. E nesse mundo, quem é que está no poder é o homem. É o Deus homem. Que faz besteira. Aí recebe vários nomes, que já vocês conhecem. Então repare bem. Então o Filho de Deus imortal morre. Como? É simples. Ó, se você tem vida em você, olha bem, se você tem vida em você e não reconhece que ela é que te faz viver, e você sabe que um dia vai perdê-la e vai morrer com certeza absoluta, logo que você morre, você já tinha matado a vida, quer dizer, já rejeitado ela. Como? É igual ali, é pelo contrário, eu honro pai e mãe. Então, não honrando a vida, está rejeitando. Rejeitar é como matar. É o sentido que estão dando. Então, o imortal morre como? Morreu para você que morreu para ela. Se o cara morre para a vida, ele que morre rejeitando, dizendo que não existe esse poder invisível, que ele existe, mas para ele não é sabedoria. As coisas se modificam, se transformam com grande sabedoria. Tem que ter sabedoria para as mudanças. Ele diz que não. É simplesmente só uma mudança, só transformações. É, legal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então eu sei com quem estou conversando, não tem problema nenhum. Eu conheço, pelas palavras eu conheço. Esse é que é o problema. Pode ser loucura minha, né? De conhecer a consciência da vida e a consciência mortal, não tem problema nenhum. Ora, eu colho dela para que ela viva e seja sempre ativa, eu sempre dou do que é dela. Não é assim? Não seria dessa forma? E eu, de vez em quando, falo de mim. É por isso que fica difícil nas histórias você colher o que é realmente justo. Por quê? Santa Vida fala como a consciência humana fala, através da vida, a vida que dá. Até um dia eu falei, olha, a mente viva, ali chamada Jesus, no caso o homem, e com a mente viva nele, que é o Jesus também, então o Jesus espiritual, vamos botar assim, o material estão junto. Porque o material não vive sem esse espiritual, essa vida. É isso que tem que entender. E se o homem já reconhecia a vida em si, e a vida já falava do filho do homem, já falava dele, então os dois estavam já um resultado para o outro. Porque se na história de Adão, Adão assume o homem, ele está como morto. Ó. E o homem, por si só, já está morto. Só morre uma vez e já está morto. Então a vida assumiu, ficou, podia deixar para lá, né? Rejeitou, deixar para lá, acabou tudo, para não existir mais humano. Mas não, é por isso que se fala de um filho que realmente se deu pela humanidade, entendeu? Então é a história de Adão modificada
a história foi modificada por um cara que tinha visão. A história é modificada para uma visão, que a criação também foi modificada para uma visão. É como a mentalidade que tem uma luz agora mental, uma visão melhor da vida em si, que é si mesmo, na verdade. A consciência material não pode ser, porque a consciência material é ligada ao próprio material, entendeu? É uma máquina onde vai te dar informação. Você é uma consciência que está flutuando nesse momento ali dentro. Isso aí que eu estou falando por falar, né? Mas é uma ideia, porque a ciência vai ver, vai dizer que não, é um distúrbio mental. Eu acho que não. Esse é o problema. Eu acho então que você aí tem que se conhecer. Se você se viu separado, então você é essa consciência. Você vai saber das coisas. Você vai ver, vai ter essa visão. Que na verdade, a própria matéria, no caso então, está te mostrando quem você é. Você não é ela. E mostrando também que você não é a luz, porque a luz não está sobre você, ou está mostrando que você se separou dela, da luz. Ah, então a luz é corpo da vida. Se você se fez, então no caso ali, Adão, se Adão assume o homem, ele se afasta da sua luz, vamos botar assim. Então ele está em escuridão, mas é vivo para sempre, porque no centro de si, que é a consciência, tem o poder e a vida. Sai da sua luz, está na matéria e faz a matéria viver. E aí a matéria, vamos supor, o cérebro material então dá a visão de quem ele é. Fala, ó, você não é eu. É como se fosse assim, é só ideia, eu não tenho sabedoria, tem que entender isso. Ficou faltando algumas coisas para completar, né? Eu complemento em outro vídeo, eu vou falando do que penso, né? Do que vejo, não importa se é loucura para os outros ou não. O próprio escritor talvez tirou o leitor, né? Se o escritor disse que Jesus amaldiçoou a figueira, que me parece que está escrito isso, por isso que o pessoal fala isso. E uma vez que a figueira seca, aí o cara, então, mas não é nada disso. Esse cara, se o cara escreveu isso, ele é como a mulher que testa a serpente, lá na história, que a serpente é a consciência do escritor. E bota a mulher testando para mostrar duas coisas que tem ali. Que tem a varoa, que é material, e tem a Eva, que seria espiritual. Esse que é o problema. Então, se o material induz a consciência, porque quem tem o domínio do círculo da vida, ó, o domínio do círculo da vida é o material. Se o material desobedece o círculo da vida, vai contra a vida e a favor da vida. Isso é ciência da vida e da morte, quer dizer, chamado do bem e do mal, que testa. Ele quer mostrar então as duas coisas que está na mulher. A mulher é varoa, que é o que tem sexo, é o material e tem virgindade. E a Eva, que sendo espiritual, não tem esse negócio de virgindade, assim como o material, é virgem para sempre. Não tem como se tocar. Então, para gerar filho, gera através de quê? Da palavra, entendeu? É assim que se gera. Por isso que Paulo até diz, eu já sinto a dor do parto para gerar Cristo. Pois vocês vão entendendo que o negócio não é simples, dois que já estão determinando como final, quando nem começaram. Esse é que é o problema, essa é a minha opinião. É que eu não posso falar porque eu não tenho argumento para falar, né? Eu vou dando assim uns pouquinhos. Talvez vai dando um pinguinho de luz aos estudados mesmo. Porque quem tem fé é como se fosse o filho buscando o pai. É o que eu digo sempre. Então até peço desculpa até dizer então que o leitor se tornou serpente. Eu peço desculpa pelo seguinte, porque eles não entendendo vão falar, pô, mas esse cara faz... Não, eu peço desculpa porque vocês não vão entender. Mas eu vou explicar agora. Por que eu disse que se tornaram serpente? Porque a mulher está testando justamente
ali o personagem serpente. A serpente que não fala, que quem está falando é o escritor. É ele que é a consciência e não vai cair na conversa da mulher, porque é ele mesmo que está escrevendo para mostrar que tem duas coisas na mulher. Ali é que tem uma serpente e tem uma. Entendeu? Ele vai dizer que o material, sendo dominador do círculo da vida, entendeu? É ele que entende do círculo quando está vivo. Ele entende do círculo. Né? É como eu falei, que é como uma fêmea uma cadela, que dentro do círculo ela tem a relação, mas antes ou depois disso ela não adianta, pode se matarem. Então, nessa base eu mostro a você o seguinte, que é ele, o escritor, quer apontar que o material, né, a varoa, que é o material tirado, né, do homem, que eles botaram assim, para mostrar também que já foi feito separado, porque já contradizendo justamente as leis de divórcio, que separar o quê? Se já foi feito separado, está entendendo? Aí Jesus vai ter lá no Novo Testamento a respeito. E deixará o pai e a mãe, por quê? Deixará o pai e a mãe. Ué, porque se tem a varoa e o varão. E dentro dele está a Eva, está o Adão, dentro, né, um em cada um, separado, mas está ali dentro. Então, tanto tem filho do varão, né, e a varoa, e é necessário que o varão, o Adão e a Eva, no caso ali espiritual, tem que se multiplicar, se multiplicar, entendeu? Aí o que acontece aí? Se a mulher lá, que no caso o acontecimento foi com a mulher, né, a varoa e a Eva, as duas são unidas, entendeu? A Eva, no caso, foi enganada, no caso, rejeita e dá seu marido também, rejeitando a vida. É o que eu vejo. O que acontece então? A Eva assume, mas é como não se multiplicar na mulher mais, porque está rejeitado, partiu da mulher, vamos botar assim. Mas o homem como é que se diz? Foi vítima, vamos botar assim, que não é vítima, mas é uma história. Então, ele é obrigado, aliás, os dois é obrigado a se dar de si, para que o filho da matéria, então, seja formado através deles, é formado para ser veste do filho de Adão ou filho da Eva, vamos botar assim. Mas pela história, mostra que Eva, então, não teve filho. Olha só o problema. Por quê? Porque o filho de uma virgem tem que ser da Eva, espiritual, que não tem esse negócio de corpo sexual. É uma virgem para sempre, não tem esse negócio de perder a virgindade. Dá para entender? Ou se referindo também, já que é uma consciência viva, a consciência da vida, onde dentro dessa consciência que está sentada a vida, está em cérebro, vamos botar assim, material. Estou dando uma ideia. É só, né? Então, o que acontece aí? Então, aí Jesus, aí no caso, eles querem dizer, então, que eles conhecendo a história, viu tudo, aí então aplica então o filho pelo conhecimento que esse homem tinha e a visão que ele teve, da qual não tiveram, então ele é considerado nascido da Virgem. Agora para combater o filho material, né? Que no caso ali, um filho material está fazendo desordem, está destruindo, tá. Então o Jesus poderia ser até romano, não tem problema nenhum. Porque vocês vão procurar o Jesus e vão achar o romano. Mas vão achar o judeu também. Mas por quê? Porque um é matéria. Vamos supor, filho da varoa. O outro é filho da Virgem, é filho da Eva, vamos botar assim. É a consciência viva. Então, consciência viva e virgem. Onde pode ver os erros e saber ensinar com sabedoria. Ora, mas a consciência humana está junto, vai ter uma guerra aí. Talvez isso foi aonde foi tentado e tudo mais, está em si mesmo, não vai estar assim. Entendeu? É só uma ideia.
Então, eu acho que eu vou parar, já tá quase, o cachorro começou a latir aqui. Fica quieto aí, Pretinha. Tá bom, foi um prazer. Tudo de bom pra vocês. Tá bom. Até a próxima.